pastor Sutir. Depois vou dar um fôlegozinho de 5 minutos e ele volta de novo, até às 10. A paz do Senhor, meus irmãos. Prazer estar aqui para ministrarmos a palavra do Senhor. Já queremos, de antemão, já externar aqui os nossos agradecimentos ao pastor Percy, que tão bondosamente abriu espaço aí para nós estarmos participando desse momento lindo da igreja aqui, aonde ele serve o Senhor, nessa linda cidade, junto com essa linda escola de obreiro. Eu cresci indo a Curitiba, junto com o pastor João Barbosa de Macedo, desde cooperador, ele nos levava. Escola bíblica faz parte da nossa história, né? Você sempre está ali assentado, ouvindo, e era a única que tinha, né? E você fica pensando, que dia eu vou falar, né? Pode ficar 20 anos, mas um dia você fala, né? Fala. O negócio é estar aí ouvindo, né? Está aí aprendendo. E um dia Deus vai abrir uma oportunidade, como está abrindo essa oportunidade para que nós possamos falar hoje. Nós estamos felizes em rever os amigos. Entre tantos pastores, eu só vou mencionar o pastor Adeniel, pelo fato da nossa parceria, companheiro de longa data, né? Foi meu cooperador, e eu fico feliz pela sua trajetória. Fico feliz pelo que Deus tem feito e vai continuar fazendo. Estou feliz por te ver e por estar acompanhando a sua história no estado do Paraná. Deus o abençoe. Fico honrado em ter aqui nosso vizinho mais próximo ali, de Apucarana, é referencial no Paraná, e sem palavras, né? O que ele representa, a Assembleia de Deus, como o pastor Percy. Hoje eu vinha me lembrando que eu ouvi o pastor Percy no ano de 77, quando ele foi pregar em La Paloma. Eu era uma criança, e ele estava pregando ali. Estava ali o pastor Idecásio Takayama, né? Você vê que faz hora que nós estamos aí. Mas vamos para a palavra de Deus, Atos dos Apóstolos, capítulo 1 e verso 8. Nós vamos estar acompanhando, porque eu tenho um problema. Tem gente que escreve pouco, eu fico escrevendo muito, e aí fica muito conteúdo. Vocês estão com a apostila aí, e nós fizemos um resumo da apostila para estarmos a colocando aqui no slide para vocês estar acompanhando. Então, a minha fala ela vai estar resumida, mas dentro da apostila. Eu vou me ater à apostila, mas de forma resumida, né? A palavra do Senhor no verso 8 diz assim: mas recebereis a virtude do Espírito Santo, que há de vir sobre vós, e serei minha testemunha, tanto em Jerusalém, como em toda a Judéia e Samaria, e até os confins da terra. Amém? A proposta do Espírito Santo, a proposta do tema aqui, é falar do Espírito Santo na obra missionária. Aqui o Senhor já estabelece a geografia da obra missionária. Jerusalém, aí ele já estabelece a geografia, como em Jerusalém, como em toda a Judéia, Samaria e até os confins da terra. O Moarama é confins da terra nessa perspectiva. A palavra chegou aos confins da terra através de Daniel Berg e Gunnar Wingli, e nós fomos alcançados aqui no Paraná com esta promessa do Espírito Santo. Veja que você já é fruto do Espírito Santo. A igreja de Moarama não existe por acaso, ela existe por causa do Espírito Santo. Você já foi convencido pelo Espírito Santo. Grande parte dos irmãos aqui já foram batizados com o Espírito Santo. É verdade? Fala em línguas estranhas por causa do Espírito Santo. Tem acesso ao Pai por meio do Espírito Santo. Então não tem como nós vivermos o Evangelho e praticarmos e sermos igreja sem o Espírito Santo. Sem o Espírito Santo nós não somos nada. Essa igreja só existe por causa do Espírito Santo. Vamos para a introdução.
Na introdução eu coloquei ali, Missio Dei, a missão de Deus. Está aqui, ó, a missão de Deus. A missão não é nossa, a missão é de Deus. Não é tanto o caso que Deus tenha uma missão para a igreja no mundo, mas que Deus tenha uma igreja para a sua missão no mundo. A missão não foi feita para a igreja foi feita para a missão de Deus. A igreja existe para a missão de Deus. Amém por isso? Você existe para a missão de Deus. A Missio Dei. Você existe para cumprir esta missão. A única razão de você estar aqui, porque Deus já te recrutou para a missão. Você foi recrutado pelo Senhor. Esse termo recrutar é selecionar, é fazer uma trilhagem. E o Senhor já fez essa trilhagem por meio do Espírito Santo. O Espírito Santo veio para convencer o homem que ele é pecador. O crer vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. Alguém ministrou a você, a mim, e nós fomos convencidos pelo Espírito Santo, essa obra maravilhosa do Espírito Santo, e aí então nós fomos recrutados para uma missão, selecionado, escolhido e nomeado para dar fruto, e o vosso fruto permaneça. Essa ideia de que o crente é crente de banco, a vida cristã é uma vida sem propósito. Não, a vida cristã é uma vida com propósito. E o propósito de Deus é que você cumpra a missão de Deus. Que o seu fruto permaneça. Você existe para a missão. Você vai cumprir a missão de Deus, em maior escala ou em menor escala. A Bíblia diz que alguns darão fruto 100 por 1, 60 por 1 e 30 por 1. A Bíblia também diz que alguns não dão o fruto almejado, mas Deus vai lá, trabalha mais um ano, esperando que você frutifique, porque a proposta é para você frutificar. Dentro da missão, não existe espaço para infrutífero. Não existe espaço para você não dar fruto. O espaço é para que você dê fruto. Segundo slide, por favor. O campo missionário, hoje é todo lugar. Nossa vida inteira no mundo é vida em missão. Por outro lado, em missões, não há uma classe especial de religioso. Olhe bem. Eu vou repetir. No campo missionário, no campo de hoje, na proposta de hoje, o mundo todo é o campo. E a nossa vida é uma vida em missão. Essa é a proposta. Se todo crente entendesse que ele é um missionário, que ele está em missão, a gente não teria tanta preocupação no sentido da igreja crescer, porque a igreja ela cresceria naturalmente, tanto quanto a uva produz uva, algo natural, é para a igreja crescer de forma natural. Hoje se fala muito em estratégia, estão tentando mudar o modelo da igreja, porque a nossa igreja ela funciona igreja em ministério. Nosso modelo de crescimento é crescimento em ministério. Aí nós plantamos uma nova igreja em um bairro, começando em uma casa ou alugando um salão, e começamos uma nova igreja. Esse é o modelo nosso. Está se explorando muito a ideia de um novo modelo, uma nova estratégia. Estão querendo reinventar a roda, com uma nova proposta. Como se a estratégia fosse mais poderosa do que o próprio Espírito Santo. Em 105 anos, o nosso modelo tem sido dependência do Espírito Santo.
Nós temos crescido como algo natural. É o Senhor quem nos dá o crescimento. É o Senhor quem acrescenta. É o Senhor quem traz por meio do Espírito Santo. É o Senhor quem faz. Então não se faz missão só com estratégia. Se faz missão no poder do Espírito Santo. Esta é a proposta. A proposta... Por outro lado, em missão não há classe especial. David Bosch, ele traz essa ideia. Somos meramente mendigos, que diz ao outro aonde está o pão. Ou seja, não existe uma classe especial. É apenas você dizendo para o outro aonde encontrar Jesus. O missiólogo Bosch, respeitado no mundo da missiologia, no escrito. Eu trabalho aqui na introdução com 3 teóricos. Esse teórico, ele desenvolveu essa proposta de que, de fato, ninguém é superior a ninguém no sentido do plano de salvação. É como se você achasse comida e aí então você dissesse para o outro: vem que eu sei aonde tem comida. A missão acontece quando uma irmã convida outra pessoa para vir para a igreja. A missão acontece quando o irmão lá na empresa convida o amigo para vir para a igreja. A missão, ela acontece comitantemente, ao mesmo tempo, indo na fábrica, indo na fábrica de costura, indo no comércio, indo no mercado, comitantemente, a missão está acontecendo todos os dias. O ato de fazer missão, você faz todos os dias, é indo. Comitantemente você está fazendo missão. Ao mesmo tempo que você trabalha, você faz missão. Ao mesmo tempo que você estuda, você faz missão. Você não precisa parar uma coisa para fazer outra. Tem muita gente querendo ser missionário profissional. Eu quero saber quando é que vai ter uma escola de missão, para alguém me enviar, para me viver só do Evangelho. Tem gente que pensando nisso. Enquanto que se você já não é missionário, dificilmente Deus vai abrir porta para desempregado, porque ministério não é cabide de emprego. Se você já está fazendo a missão, se a sua vida já é uma vida de missionário, então Deus pode te levar a viver pelo ministério. Deus que vai te levar. Não é que você vai cavar uma boquinha, um espacinho, tentar se adequar, se ajeitar, se introduzir no ministério, para depois você fazer missão. É como alguém que a gente separa o ministério. Diz: mas por que separou o irmão fulano de diácono? Porque ele já é diácono. Não faz um curso para ser diácono. Ele já está servindo há tempo como diácono e agora ele só foi reconhecido. Por que separou o irmão a pastor? Porque ele já está trabalhando no ministério pastoral há tempo. Eu atendi igreja como presbítero aproximadamente 12 anos com João Barbosa de Macedo. Atendi Dr. Camargo, Água Boa, Ivatuba, eram 3 igrejas como presbíteros. A proposta do pastor João Barbosa de Macedo, quando ele jubilou, ele tinha 6 convencional no campo todo. Ele tinha 6 convencional dos tais. Eu era evangelista na época que ele jubilou. Quando nós fomos ver o tanto de convencional que nós éramos em 6. Num campo daquele tamanho, com mais de 90 congregação, nós éramos em 6. Congregação e subcongregação, nós éramos em 6. Mas a obra acontecia, porque você faz para depois ser. E tem gente querendo ser, para depois fazer. A missão é da mesma forma. A missão, ela acontece. O teólogo Bosch, ou missiólogo, melhor dizendo, ele tem uma proposta aqui no slide, acho que está aqui embaixo. A missão é a igreja cruzando fronteira na forma de serva. Quando Bosch escreveu isso, ainda existia muito aquela ideia de enviar para atravessar a fronteira. Mas hoje a fronteira pode ser de uma rua, de um bairro,
Eu estava conversando com o presidente, pastor Percy, com o projeto que ele tem de missão para o Umuarama. Você pode ter 50 igrejas, Assembleia de Deus, dentro de uma cidade dessa. É um campo missionário. Então, atravessar a fronteira aqui é atravessar bairro. Na proposta de bairro. Você atravessa um bairro e planta uma nova igreja. Atravessa outro bairro e planta uma nova igreja. Atravessa outro bairro e planta uma nova igreja. Esta é a proposta. É a igreja atravessando fronteira. Essa é a proposta. A igreja, ela vai. Pode passar o terceiro slide. Toda a autoridade me foi dada no céu e na terra. O Pai dá ao Filho a onipotência. Portanto, fazei discípulos de todas as nações. O mandato está aqui, ó. Fazendo as nações discípulo do Senhor Jesus. Discípulo de Cristo. Nós, pastores, a gente tem uma proposta de mentorear, de acompanhar, de ver o cooperador crescer até chegar a pastor. Mas essa proposta aqui de discípulo, nós da Assembleia de Deus não temos muito de dizer assim, esse é meu discípulo, né? Aquela proposta que o pastor Acioli está entendendo muito bem a minha fala. A nossa proposta aqui é de cuidar, de mentorear, de pastorear, e não de formar uns 12 ao nosso entorno, dizendo assim, esses são os meus 12, porque Jesus já teve esses 12, nós temos uma igreja para cuidar, uma igreja para pastorear, não é apenas 12 irmãos que eu vou selecionar e vou cuidar apenas desses 12, eu estou a serviço da igreja inteira, motivando-a para a missão. A missão não é de 12 discípulos chegados meu, que vão fazer parte de um grupinho seleto. A missão é do Senhor Deus, e que enviou a sua igreja. E cabe a mim, como pastor dela, cuidá-la para que ela cumpra esta missão. A gente tem que tomar muito cuidado com esta proposta aqui de fazer discípulo, de montar um grupinho e começar só a discipular e cuidar de um grupinho só. Nós temos a responsabilidade de cuidar de uma igreja. Deus nos confiou um rebanho. Deus nos confiou uma cidade. Uma cidade. É um campo missionário. Se você é pastor presidente, preside uma cidade, Deus te deu autoridade sobre esta cidade. Até onde vai o limite do município que Deus se estabeleceu? Se Deus se estabeleceu sobre 2, 3, 4, 5, 10 municípios, a sua missão está aí. Cumpra a sua missão. Cumpra o seu papel. Leve a igreja que o Senhor vai estar acrescentando a cada dia para cumprir esta missão. Batizando-as em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Batizando-as em nome do Deus Trino. Esta é a nossa proposta. Pode passar, próximo slide. Ensinando-as a guardar todas as coisas que eu tenho ordenado. Ensinando. A proposta da missão é ensinar, é instruir. E eis que estou convosco todos os dias até a consumação do século. O Filho promete a sua presença por meio do Espírito. Como é que nós estamos ensinando? Na Assembleia de Deus, nós estamos instruindo. As irmãs vêm para o Ministério do Círculo de Oração. Essa semana que passou, nós temos o discipulado, o velho e bom discipulado. E nós estamos discipulando 13 pessoas. E aí 2 pessoas do discipulado vieram para se matricular no Círculo de Oração. E aí as irmãs dizem, quem vai fazer a leitura no culto do Círculo de Oração? Aí a nova convertida disse, eu faço. E aí a nova convertida vem com a Bíblia católica, lê no rito católico e depois diz assim, palavra de nosso Senhor Jesus Cristo. Eu achei lindo, porque aquela irmã nunca tinha pegado no microfone para ler numa igreja evangélica. Quando foi no domingo, ela estava lá na escola dominical. Eu achei lindo, porque a nossa proposta de missão é ensinar.
Você ensina na escola dominical, você ensina na terça-feira, você ensina a pessoa a caminhar. E ela agora já está participando do ciclo de oração. Nem desceu as águas ainda, o discipulado ainda está no início. E essa irmã já quer cantar no círculo de oração. E não precisou ensinar nada para ela. Ela veio assim num padrão assembleiano, sentiu o ambiente, uma pessoa esclarecida, religiosa, que se encontrou por meio do Espírito Santo. O convence. Quinta-feira passada nós estávamos num culto de quinta-feira. E aí eu ministrei quando chamei as pessoas para receber oração, não fiz apelo. Quando eu estava orando, o moço disse: pastor, eu e minha família queremos aceitar Jesus. Ele está sendo discipulado. E ele vem todo o culto. E aí naquele dia ele decidiu, sem que eu fizesse apelo. Ele disse: eu e a minha família queremos aceitar Jesus. Agora já vamos casá-lo. Vai ter um casamento comunitário na cidade. E para os próximos dias vai estar descendo as águas. Isso é missão, irmão. Isso é missão. Eu tive o privilégio de estar na Índia por 30 dias com o pastor Peter. E a missão lá não se faz diferente dessa. Nós realizamos um batismo lá, 12 almas desceu as águas. Eu preguei lá, e preguei em português, ele traduziu para o inglês. E outro pastor traduziu para um dialeto deles, que eles têm 29 línguas, fora os dialetos. E a missão se faz do mesmo jeito. Discipulado, ensino da palavra, instrução. E você vai ensinando para depois ir batizar. Não existe muito segredo. Não se inventa a roda. A gente já faz missão há 105 anos. É por isso que parece que a minha fala quase chove no molhado. Porque não existe coisa nova. Se faz missão há 105 anos. A cidade que eu sirvo, a Igreja Assembleia de Deus, está lá no meado de 48. Eu fui ver a escritura do imóvel da igreja, registrado em 1969. Eu não tinha nascido. Mas a missão já acontecia na cidade de Mandaguari, antes mesmo que eu nascesse. E como que se fazia, pastor? Do mesmo jeito que eu estou falando aqui, de forma muito simples. Vamos passar para o próximo slide. O missiólogo porto-riquense, Orlando Costa, compreende a missão pelo ato de evangelizar, participar de uma ação transformadora, isso é, boas novas de salvação. Orlando Costa, não se fala missiologia sem passar por Bosch, não se fala missiologia sem passar por Orlando Costa. E esse missiólogo, ele entende que a missão pelo ato de evangelizar. Pelo ato de evangelizar. Toda vez que você testemunha de Jesus, você está fazendo missão. Nesse sentido, evangelizar não é um conceito, mas sim uma tarefa dinâmica, encarnada primeiro na vida e na ação salvífica de Jesus Cristo. Pastor, o que ele quer dizer com isso? Ele quer dizer que primeiro você aceita Jesus, se converte, tem uma experiência com Cristo, o Cristo vivo, e aí você testemunha. Não se evangeliza quem não é transformado. Se você não é transformado, se você não conhece Jesus, se você não viveu o Evangelho de Cristo, você não consegue evangelizar ninguém. Agora, se você já experimentou a salvação, se você já aceitou Cristo como Salvador, e houve uma transformação, aí, meu irmão, não precisa nem fazer curso, é só abrir a boca e falando do que Jesus fez. Você não existe segredo, é só ir falando do que Jesus fez na sua vida, e o Espírito Santo vai te direcionando, e você vai sendo instrumento do Senhor, e a salvação acontece. Quando eu estava vindo para cá, eu pedi que minha esposa colocasse um vídeo para que ela ouvisse. E o missiólogo
estava dizendo que ele foi a Amazonas para alcançar umas aldeias não alcançadas pela sua agência missionária. E depois de muitas horas de voadeira no rio, 4 horas de facão cortando na mata, quando ele chega lá, qual é a surpresa? A aldeia toda já era crente. Aí ele vai perguntar, mas vocês conhecem missionário? Não, missionário não tem aqui não, só tem o São João, o Ribeirinho. Aí quando ele chega lá, e quem está contando isso aí é um presbiteriano, tá? É um missiólogo presbiteriano. Quando ele chega lá e fala com o seu João, e pergunta quem é o seu João, ele diz, eu sou crente da Assembleia de Deus. Ele diz, só podia ser. E quando ele fala isso na presbiteriana, os presbiterianos batem palma. Porque um crente da Assembleia de Deus, cheio do Espírito Santo, faz mais do que qualquer missiólogo. E quando ele conversa com esse irmão, que ele descobre que esse irmão plantou 6 igrejas, sem saber ler e escrever, aprendeu a ler na Bíblia. E ele plantou 6 igrejas nas tribos indígenas, sem saber ler e escrever. Ele disse, mas como que o senhor veio parar aqui? Disse, não, meu pastor presidente falou que a gente tinha de pregar para quem nunca ouviu. Eu fui na vila, o povo já conhecia, fui em outro lugar, aí eu fui adentrando na mata, até chegar aqui. Ele disse, tudo bem, meu irmão João, tudo bem. Mas as crianças aqui, sem estudar, tal, tudo na fase de entre 7 a 14 anos, ele disse, estou deixando o maior tesouro para eles. Aí ele falou assim, esse irmão deve ter escondido o ouro no meio da mata. Aí ele disse, não, o maior tesouro que eu tenho deixado para ele é a experiência com o Espírito Santo, a experiência de ver o Senhor salvar, de ver o Senhor transformar, de ver o Senhor mudar a vida. Eu saí de Maringá, de uma casa confortável, de uma posição confortável, eu era vice-presidente de Maringá. Fui para uma cidade chamada São João do Triunfo, porque Deus disse que me levaria para aquele lugar. Deus não disse o lugar, Deus só disse, existe uma cidade que te espera. Quando o telefone tocou, eu não precisei orar para saber. O pastor disse assim, olha, lá tem 6 crentes na igreja. Eu disse, não tem problema. Ele disse, talvez você não receba o sustento. Eu disse, não tem problema. Não tem problema. Eu saí de uma casa confortável de mais de 200 metros quadrados. O pastor Daniel esteve nessa casa várias vezes, almoçou lá. Edícula, churrasqueira. E fui para uma casinha de 70 metros no fundo da igreja de São João do Triunfo. Está lá para quem quiser ver. 6 crentes congregando e no total era 16 crentes, na igreja 7. A irmã disse, pastor, aqui o senhor tem que fazer a campanha do fubá para comer, porque o pastor presidente que come o fubá que pede. Eu disse, não, irmã, você está equivocada. Não é por aí. Eu vou dar a cesta básica, a irmã vai ver para os missionários e para os irmãos que precisam. Ela disse, pastor, o senhor veio de uma cidade grande, o senhor não conhece isso aqui. Irmãos, para sintetizar, eu batizei 35 pessoas num ano e 40 dias. Eu fiquei apaixonado por aquilo. No último dia, quando estava carregando a minha mudança, nós fomos batizar a diretora do colégio da cidade. E quando chegou lá, o pai dela, que é polonês, ele havia secado a represa. Ele secou a represa e ficou vendo no que a gente ia batizar ela. Porque ele fez uma vazão na represa e secou a represa. Ele secou a represa e ficou lá. Polonês, polaco, quero ver batizar minha filha hoje. Ela disse, pastor, eu sonhei que o senhor me batizava com um balde d'água. Eu disse, meu Deus, é hoje. É hoje. Pensei, essa irmã senta, eu jogo a água e batizo ela, mas que vou batizar, pensei isso. Mas tinha mais 2 candidatos. Eram 3 candidatos e os irmãos carregando a minha mudança. Aí o pastor, na época, evangelista Ademir, tirou o sapato, auxiliar animado, e tirou, já dobrou a calça, e já pulou num reguinho de água que passava, num fio de água. E ele foi cavando com a mão assim, com a tábua, pôs as tábuas ali, e fez isso de água. E aqueles candidatos sentaram, e ele dobrou,
e cobriu 3 candidatos no dia de vir embora. Essa semana fez 2 anos. E eu compartilhei aquela foto dos 3 candidatos. Eu ministrei a ceia antes de vir embora para aqueles candidatos. Tão firme. O irmão já foi separado a diácono. A diretora da escola é professora de escola dominical agora. Salva em Cristo Jesus. A missão acontece aonde quer que você esteja. E recurso, pastor? O senhor passou fome nesse lugar? Nunca passei fome. Pelo contrário, eu nunca vi tanta comida. No dia que eu saí de lá, eu deixei 18 cestas básicas na cozinha da igreja. Nós montamos um restaurante comunitário para os irmãos que vinham do sítio, 39 povoados. Quem vinha almoçava em casa, chamava-se restaurante da irmã Nilce. E ela fazia almoço todo dia para quem chegasse 10, 15, 20, o tanto chegava, tinha comida ali. Eu tinha um freezer da igreja que teve dia de ter quase 140 quilos de carne. Os irmãos matavam porco, boi, trazia aquele freezer lotado. Todo o pessoal que ia de Maringá, que ia de Curitiba me visitar, levava comida. João Eville mandou 38 cestas básicas e um caminhão de roupa para distribuir para os irmãos. E todo mês alguém dizia: pastor, estou mandando uma oferta, estou mandando uma oferta, estou mandando uma oferta. Teve mês de entrar R$3.800 no caixa da sede e eu ganhar de fora quase R$5.000. Aí eu passava para o caixa da sede e ia para R$8.000 só na sede. Nunca faltou sustento para o missionário, nunca faltou comida para ninguém. O Senhor multiplicou. Eu deixei uma casa de 115 metros no Reboco, deixei uma casa de 115 metros, deixei R$8.500 no caixa de uma congregação para começar uma igreja e R$10.500 no caixa da igreja sede. No dia que eu mudei para lá, Maringá pagou o caminhão de mudança meu e do pastor que estava lá para sair, porque não tinha dinheiro. Mas quando eu saí, tinha dinheiro no caixa. A igreja tinha 2 carros. Em 1 ano e 40 dias, a missão se faz em qualquer lugar. Aonde você chegar para fazer a missão acontece no poder do Espírito Santo. Orlando Costa, ele entende que evangelizar, que a missão, Orlando Costa, entenda que a missão é evangelizar. O que você experimentou, você testemunha. Não tem segredo. Qual é o seu testemunho de vida? Pastor, eu era alcoólatra. Você tem um grande testemunho missionário. Pastor, eu gastava tudo no jogo de baralho. Você tem um grande testemunho. Pastor, eu era doente. Você tem um grande testemunho. Todos vocês aqui têm um testemunho de vida do que ele fez. É apenas isso que você conta. Aí o Espírito Santo, ele consegue criar uma potência sobre isso. E essa palavra vai com força no coração e transforma as vidas. Daniel Berg, eu não o conheci. O que eu li é que ele falava muito mal o português porque ele aprendeu com Zwingli. O que eu li é que ele falava: Jesus é bom, Jesus é muito bom. Glória a Deus. Mas quando ele fazia o apelo, o que tivesse de pessoas na igreja não crente vinha para frente. Eu não o vi. Mas havia um poder extraordinário nas suas palavras. E é esse poder que nós não podemos perder. O poder do Espírito Santo. Na segunda aula eu vou estar enfatizando mais a questão do poder. Passe por outro slide, por favor. Portanto, evangelizar é reproduzir pelo poder do Espírito Santo a salvação que foi revelada em Cristo. Evangelizar é reproduzir
pelo Espírito Santo, a salvação que foi revelada. Pastor, então eu posso ser um evangelista? Claro. É só você reproduzir o que tem em você. Missão se faz assim. É apenas você abrir a boca para contar o que Deus fez em você. Ah, pastor, eu pensei que eu precisava falar 3 idiomas. Eu pensei que precisava fazer... Não, você precisa abrir a boca e falar de Jesus na autoridade do Espírito Santo. A Assembleia de Deus cresceu assim. E toda vez que ela mudar a estratégia, ela para de crescer. Toda vez que ela centralizar em uma pessoa, toda vez que ela centralizar num grupo de obreiro, ela para de crescer. Mas se nós resgatarmos que cada crente é um missionário, meu irmão, ninguém segura isso aqui. Ninguém segura esta igreja, ninguém segura esta obra, ninguém segura este povo, porque cada crente é um missionário no poder do Espírito Santo. As pessoas, não sei por que razão, ficaram um pouco tímidas, inseguras, e talvez a gente tenha culpa disso, porque começou a entender de que a igreja, a missão era feita por gente letrada, que a pessoa precisava ter um anel no dedo para poder testificar de Jesus, que as pessoas precisavam ter um curso superior, e que as pessoas precisavam disso ou daquilo. Eu pastoreei a igreja por muito tempo com 4ª série do primário. Por muito tempo, eu fui pastor de igreja com 4ª série do primário. Eu pregava em congresso, eu preguei em 2 congressos, na igreja do pastor Douglas Sheffield, na Vila Auer. Preguei nos 50 anos de círculo de oração da Vila Auer. Eu não tinha curso superior. Eu só fui fazer o Sobral, que é o resto do Mobral depois, fazer um vestibular, ir para uma faculdade, aos 28 anos. Eu ingressei numa faculdade aos 28 anos. E aí que eu fui fazer um curso superior, depois que eu fui fazer uma pós, depois que eu fui fazer outra pós. Mas tudo isso só foi para agregar o que eu já tinha. Só foi para lapidar o que eu já tinha. Só foi para me dar autoridade do que Deus já tinha, de certa forma, colocado na minha vida. Eu já pastoreava, já cuidava de um rebanho, já tinha noção do meu chamado, já tinha noção do que Deus podia fazer através da minha vida. Agora tem gente que acha que precisa disso, daquilo, para depois testificar de Jesus, meu irmão. Eu quero dizer que você é uma testemunha viva, aonde quer que você esteja. É apenas multiplicar, é apenas reproduzir, pelo Espírito Santo, a salvação que foi revelada. Eu quero pular, para a gente fechar. É uma pena, mas eu disse que é um dos defeitos acadêmicos, escrever muito. Nós temos aqui... Eu quero que você passe para o slide aonde nós vamos só fechar em Jesus, o modelo da missiologia. Porque não se faz missiologia sem passar pela cristologia. Às vezes a gente esquece que o modelo de missão é Jesus. A gente esquece que Jesus é o missionário na cidade. Eu até pus uma foto aqui, ó. Missionário da cidade. Eu tomei a liberdade de colocar a sua cidade aqui, presidente, o Morama. Ó, missionário na cidade. Jesus é o missionário da cidade. Jesus, a gente pensa que Jesus era da roça. Jesus, ele foi muito urbano no sentido do seu contexto. Jesus na cidade, Jesus pregava o querigma, a salvação. Jesus ensinava o didaquê, a educação. E Jesus curava, a diaconia, o servir. A missão de Jesus passava pela proclamação, o querigma, pregar. Passava pelo didaquê, o ensinar. E passava pelo servir. Jesus servia. Um dia eu escutei um irmão contando um testemunho que eu achei muito lindo, que tinha um irmão na rodoviária. E ele estava na rodoviária, aí as pessoas chegam e pedem passagem para a gente, né? Ô, o senhor pode pagar uma passagem para mim? O senhor pode pagar um lanche? Aí o irmãozinho pegou e pagou
um lanche para ele. Aí ele falou assim, dá para o senhor pagar uma passagem? Ele foi lá para onde você quer, comprou a passagem. Aí ele ficou olhando o irmãozinho. Aí ele entrou no ônibus e lá do ônibus ele falou assim, ei, ô irmão, fala para mim, hein? Você é Jesus, hein? Pode falar, meu, fala aí. Você é Jesus, não é? Fala, meu, você é Jesus, hein? Não sei se você entendeu. Se as pessoas te confundirem na rua com Jesus, você está dentro do propósito. Se as pessoas te confundirem, se as pessoas dizerem, ei meu, você é Jesus, hein? Ó, você está me enganando, mas você é Jesus, hein? É por aí. A missão passa por Jesus. As pessoas têm que nos confundir com Jesus. As pessoas têm que olhar em nós e ver Jesus. A proposta da missiologia é passar por Jesus. Para a gente encerrar, na cidade, todo esse material está aí na sua apostila. Na cidade nós temos o penúltimo slide, se eu não estiver equivocado, porque tem mais slide aqui para ficar a semana toda falando aqui. O anterior, isso mesmo, ó, as pessoas das cidades são aflitas, sentimento de angústia. Há um sentimento muito grande no povo da cidade, sentimento de angústia. O povo da cidade é um povo aflito, angustiado, deprimido. A igreja tem que ser o socorro desse povo. Característica do povo da cidade. Segunda coisa, o povo da cidade está exausto, cansado. E o povo da cidade são pessoas desorientadas, sem rumo. A igreja tem que ter proposta para esse povo. O campo é grande, o campo já está branco. Um povo angustiado, e a igreja tem uma palavra. A igreja tem uma palavra. Você tem uma palavra. Nós temos a palavra. Você vai dizer para o seu vizinho, vai na minha igreja, que Jesus tem a resposta. O problema nosso é que nós estamos com tanto medo de dizer para o povo vir na igreja. Nós nos tornamos covardes, tímidos. Meu irmão, se você disser para o seu vizinho que vem na igreja, que Deus tem a solução, o resto Deus garante, o resto Deus faz. É só você dizer, vem na minha igreja. Agora tem um crente que eu preciso falar, porque eu sou pastor, que vem dele dizer que Jesus salva na igreja dele, ele fica falando mal de A, de B, e às vezes falando mal do pastor. Aí quando a pessoa chega na igreja, ela já olha para o pastor e diz assim, isso aqui é aquele que a irmã falou. Aí você impede do Espírito Santo trabalhar na vida daquela pessoa. Você tem que dizer, aqui Jesus salva, aqui Jesus transforma, aqui Jesus liberta. Traz a pessoa e deixa o resto com o Espírito Santo. Esse povo está angustiado, desesperado. Não é à toa que eles compram tijolo, não é à toa que eles compram vassoura, não é à toa que eles compram lenço, não é à toa que eles compram sal, benzido e orado, não é à toa que eles fazem qualquer campanha, é porque eles estão angustiados. Nós não temos vassoura para vender, não temos sal para vender, não temos nada para vender, mas o que nós temos, nós damos para Ele de graça recebeu, de graça nós vamos dar. Agora, as igrejas aí que estão vendendo, está lotado, porque eles fazem propaganda, e a gente fica tímido. Nós temos a melhor mercadoria do mundo e não fazemos propaganda. Nós temos o de melhor e não vendemos, nós damos. A igreja começou a pensar assim, isso é responsabilidade do pastor, ele ganha para isso. Meu irmão, a missão é nossa. É nossa. A missão é nossa. Esse povo é um povo cansado, meu irmão. O seu vizinho, o seu amigo na faculdade é cansado de tudo, cansado do pecado, cansado de tudo. Esse povo precisa de Jesus, e esse povo está desorientado. É por isso que eles vão para tudo que é portinha.
É por isso que eles vão nas campanhas. É por isso que o neopentecostalismo cresceu tanto. É por isso que as igrejinhas cresceram tantas. Porque eles estão sem rumo. Mas você tem o rumo certo. Você tem a palavra. Você tem o Espírito Santo. Você tem a unção de Deus na sua vida. Pastor, o que eu faço? Abre a boca, meu irmão. Apenas abra a boca. Apenas fale de Jesus. O resto é com ele. Eu tenho que fechar aqui. Coloca o último slide aqui. Ó. De acordo com piedismo, movimento da onde é a raiz do pentecostalismo. Século XVIII. Século XVIII. Esse movimento aqui de santidade, da experiência individual, ó, esse movimento, depois você pesquisa aí na internet, esse movimento aqui, eu cresci vendo na parede de casa, o pastor Daniel já vai anotar ali, sabe aquele quadro, Dois Caminhos? Sabe? Aquele quadro que tinha na casa dos irmãos? Foi eles que inventaram. Na casa dos assembleanos todos tinham, né? É eles que são pai daquele quadro. Ó, olha que visão, século XVIII. Cada cristão deve entregar-se totalmente a Cristo para trabalhar em qualquer lugar do mundo com o total amor à família humana. Olha que visão, século XVIII. Eles estão fazendo essa declaração, século XVIII. Todo cristão deve se entregar para trabalhar em qualquer lugar do mundo. Estou aqui, Deus vai me levar para os Estados Unidos. Meu irmão, você é um missionário dos Estados Unidos. Ah, pastor, mas estou indo lá para colocar piso. Meu irmão, você que pensa, é para colocar piso, mas você é missionário dos Estados Unidos. Deus acabou de te credenciar para ser missionário na América. Agora tem uns abençoados que vai para a América e pensa que Deus colocou ele só para ganhar dinheiro lá. Não, colocou para ser missionário na América. Ele não entendeu o mistério. Ah, irmão, Deus abriu uma porta para mim, eu estou indo para o Canadá. Meu irmão, Deus acabou de credenciar você para ir para o Canadá. Não, mas eu estou indo para trabalhar. Mas e quem disse que você não vai testemunhar de Jesus? É indo, trabalhando e testemunhando. Esta era a proposta século XVIII. Segunda proposta: cada cristão é um missionário e deve compartilhar a sua fé onde está. Aonde você está? Como que é o nome da rua que você mora? O nome da rua que você mora. Eu moro na Manuel Zacarias. Eu sou o missionário da Manuel Zacarias. Os campos missionários estão ao meu lado. À minha direita, à minha esquerda, à minha frente. Os meus vizinhos terão de ser impactados pela minha vida. Aonde você está? Você é um missionário. Século XVIII. E para a gente fechar, cada missionário é um trabalhador. Sustenta a sua própria casa, a sua família. A ideia era que ele ia trabalhar, não é para ficar na veia da igreja. Pastor, eu estou testemunhando lá no bairro, comecei a entregar folheto, vim aqui para ver se o senhor pode fazer uma ajudinha de custo para mim de R$2.000. Vocês estão rindo? Vocês estão rindo? Tem gente que faz isso. Pastor, eu estou entregando folheto agora, eu queria ver com o que a igreja pode me ajudar. Meu irmão, você é responsável pelo sustento da sua casa, da sua família. Deus não tem ministério para vagabundo, para desocupado, para quem não quer trabalhar. Você trabalha e testemunha do Senhor e você já é um missionário. Século XVIII, cada missionário é um trabalhador. Esta era a proposta, que eles deveriam atravessar fronteira, atravessar continente e ir trabalhando. E à medida que eles iam trabalhando, eles iam fazendo a missão. Você acha que saiu alguém de lá para plantar a igreja em Moarama? Isso aqui foi chegando, irmão. Em Mandaguari, as famílias que fundaram ali, mudaram ali para plantar café.
Era assim que o evangelho acontecia. Ó, mudou uma família aqui, uma família de crente no sítio tal. Estão fazendo culto lá. Era assim ou não era? Era assim, irmão. Não tinha um missionário, dali 6 meses, um pastor que estava a 50 quilômetros, ele ia lá. Que tinha uma família, chegava lá, ó, pastor, nós estamos aí já, começamos a fazer culto, e a gente não sabe o que fazer para batizar, mas já tem uns 7, 8 crentes aí. Irmão, então domingo nós vamos fazer o batismo e ministrar a primeira. Era assim que se fazia, irmão. A gente perdeu a fórmula. A gente está tentando reinventar a roda. Agora diz que tem que ter não sei se eu falo, tem que ter uma célula, tem que ter um mentor, tem que ter não sei o quê, tem que ter o G12, tem que... Agora inventaram um negócio aí, e que está aí, tem que andar 2.000 quilômetros para confessar, e aí tem que colocar agora autoridade sobre autoridade, em cima de outra autoridade para... Gente, se os irmãos desse tanta autoridade sobre autoridade, confissão de autoridade, líderes, meu Deus do céu, a igreja não ia crescer nunca, meu irmão. A igreja cresceu por plantadores de café que testemunhavam de Jesus, os irmãos cortando a machado, os irmãos não tinham motosserra, os irmãos iam testemunhando no meio da roça, e Jesus ia batizando com o Espírito Santo. A obra do Senhor é feita no poder do Espírito Santo. O resto é conversa para boi dormir. O resto é conversa. É na unção do Espírito Santo que a coisa acontece. É no poder do Espírito Santo que a coisa acontece. É irmãos falando, nós vai, nós foi. Não importa, porque o Cristo salva deste mesmo jeito. Vamos para a apostila. Segunda aula, segundo parágrafo. Aqui, segunda aula, o Espírito Santo na obra missionária. Nós vamos dar sequência. Quero pedir que nossos irmãos lá que nos ajudem, já vá para a terceira, primeira, segunda, terceira, quarta. Desta forma. Quarto slide. Atos dos Apóstolos, capítulo 1, verso 8, na mesma sequência. A proposta que eu quero aqui dar sequência é: mas recebereis virtudes. O termo aqui da palavra virtude é dunamis, que significa poder real ou poder em ação. Esse é realmente o estado que Deus quer que seus servos estejam. A palavra-chave em Atos é dunamis, poder. Segredo da missão é o poder. É o poder que faz acontecer. Quando eu estive servindo a igreja de São Paulo, e eu tive alguns privilégios na minha vida. Eu tive o privilégio de estudar sermões positivos com Augusto Modelos, que está na cadeia por esses dias não esteve, né? Eu fui aluno dele no curso extensivo de sermões positivos, porque a faculdade que eu estudava era de origem presbiteriana. Por isso que o pastor Cícero era calvinista. De certa forma, eu estudei com os calvinistas. Eu estudei com os calvinistas. E eu já ouvi muita gente boa falar. Eu já ouvi muita gente boa falar. Os dois últimos artigos que eu publiquei, ele foi orientado, pelo menos o primeiro foi orientado por Luiz Alexandre Rossi, que é um teólogo católico, coordenador do curso de mestrado de Curitiba na PUC, e é o coordenador da pós-graduação na PUC em Maringá, e ele foi o meu professor na CESMAR, foi o meu orientador no ativo na UEM, uma pós-graduação em estudos das religiões.
Eu estou dizendo isso porque quando eu estive em São João do Novo, eu perguntava ao Espírito Santo, quando eu ia para dentro da igreja, para lá nos bancos, porque a igreja não tinha ninguém, eu entrava dentro da igreja e começava a orar pelos bancos, pedindo que o Senhor salvasse vidas. Aí eu perguntava ao Senhor, por que Ele tinha permitido eu ouvir tanta gente aprender tanta teoria, ler tanto, fazer tanta resenha, fazer tanto resumo, varar a noite lendo artigo, lendo livro, e aí, na hora H, você depende apenas do Espírito Santo. Todo o seu saber teológico, filosófico, todo o seu saber desaparece. Eu fui para um lugar, para o interior, onde eu aprendi a andar a cavalo, onde eu colocava um tiro no pé, andava a cavalo, ia aos sítios visitar os irmãos, tomar chimarrão, comer pinhão e falar de Jesus. E convidar aquelas pessoas que acreditavam em vencimento, porque naquela cidade o que tinha mais era vencedor, tem mais de 200 vendedores na cidade. Tem uma carteirinha, porque a prefeitura entende que eles fazem um trabalho para a saúde. Então toda aquela casa que eu chegava tinha um vendedor, tinha uma cozinha. E o problema é que eu começava a orar, e os demônios começavam a se manifestar. E aí não tem antigo de Deus Alexandre Rossi que vai expulsar demônio. Aí não tem sermão expositivo de alguns poderes que vai te ajudar nessa hora. Você tem experiência com Deus ou não tem? Você tem autoridade de Deus para dizer: espírito imundo, saia dessa vida em nome de Jesus, ou não tem? Você chega numa casa, a pessoa está acamada e ela diz: pastor, o benzedeiro veio aqui, benzedeiro, mas eu estou ruim, que às vezes eu estou fazendo oração. E aí você fala do plano de salvação para ela, diz: olha, você vai na igreja, que eu vou orar, Jesus vai te curar agora. Aí, meu irmão, aí você esquece de ser desumana, aí você esquece da sua biblioteca, aí você esquece de ser rádio de universidade, e aí você depende exclusivamente do Espírito Santo. Eu vivi isso. Não estou contando a experiência de outro. Eu vivi isso. Chegar numa casa, no portão da casa, o diabo se manifestava lá dentro da casa. E agora? Você vai morrer? Você vai chamar quem? Vai ligar para o nosso sobrinho que está 400 quilômetros? Manda um e-mail para mim, uma proposta de interpretação. Não, você não tem que ligar para o seu líder maior. Você não tem. É Deus que colocou aí. É para você declarar a libertação. É para você expulsar em nome de Jesus. É para que o dunamis aconteça na sua vida. A autoridade de Deus está sobre a sua vida. Abra a tua boca e ministra. Eu me lembro quando eu estava ali no Panorama, sabe? E os irmãos falaram: pastor, eu estou olhando aqui, vizinho aqui. Vizinho do Joel, o Guga. Joel me ligou, um operador que tinha hoje é presbítero, e ele era líder do assim: pastor, o senhor vai vir? E eu estava com o missionário em casa, o Abel Rivas, que é o primeiro secretário da Convenção Paraguai. E o Abel Rivas, eu tinha adotado ele, e tinha trazido ele para minha casa e tal, ele estava aí. E aquele tempo, o Daniel se lembra muito bem, pastor Daniel. E eu estava com o Rivas, Abel Rivas em casa. E aí o meu carro estragou, que era uma carrinha assim bem. Se entrou no carburador, parou lá, creio, aí não ia, chamou o mecânico, não veio, já quebrou o tampo do carburador, eu já fiquei triste. E aquele telefone não parava para tocar para me expulsar. Aí eu fiz uma oração de Jesus, deixa o teu céu que você vai ganhar. Cheguei lá na rua, não estava lotado, tinha umas 70 pessoas lá.
Até o presbítero Adeus estava lá. O que construiu a igreja na Bahia, foi o pastor Deus. Estava lá. E naquela época ele era meu co-pastor. Ele estava lá, esperando eu chegar. Eu era presbítero. E o meu co-pastor, que também era presbítero, lá esperando eu chegar. Todo mundo lá esperando. Tinha um pessoal da Deus e Amor que estava lá, fazendo assim com a cabeça. O diabo escapava. Quando eu desci, havia aquele tanto de gente na rua, parecia um acidente. A rua tomava os dois lados. Eu desci do carro e desci. Quando eu cheguei no portão, aquela mulher endemoniada veio correndo. Eu levantei a mão, ela caiu a mais de 10 passos. Eu disse, sai dela em nome de Jesus. Ela falou, eu disse para ela, diga glória a Deus. Glória a Deus. Está liberta, pode levar cada ponto. A perna estava cortada assim, ela tinha chutado a porta, tinha quebrado. Sangue no corredor da casa geral, aquele corredor, sangue para todo lado. Meu irmão, pode levar para a ponta, ela está liberta. Fala, o Senhor Jesus é meu Senhor. O Senhor Jesus é liberta, pode levar. Não tem demônio mais. Eu não sei porque todo esse povo aqui, disse, irmão, pode ir embora. Acabou já, pode ir para casa. Entrei no carro e fui embora. Para estourar 5 minutos. Para estourar 5 minutos dentro do carro foi jantar. E aquele acidente estava ali há mais de horas. Aquele estava ligando, tinha mais de meia hora que estava ligado. Irmão, você tem autoridade ou não tem? O Dunamis, a autoridade, o poder de Deus está na sua vida. Eu estava ministrando em Londrina, no congresso, e chegou um irmão que tinha um AVC. Eu falei, que tem gente abençoada lá embaixo, eles pegaram ele, colocaram no culto, o presbítero gosta de culto, tem 15 dias de AVC, colocaram o presbítero para agradecer. E aquele presbítero foi me incomodando, eu fui pregando, foi me incomodando, daqui a pouco me deu uma alegria. Eu fui lá e pus a mão no peito e disse, o Senhor te dá saúde, ele deu salve. Pegou a cadeira e corria no corredor. Eu nunca tinha visto isso acontecer. Quando ele foi colocado no vulgo, eu dentro de mim eu voltei. Mas Deus tinha um propósito. Deus deu autoridade para colocar a mão no peito deles. O Senhor te dê saúde. Ele saltou e pegou a cadeira e correu. Acabou o congresso. Ele não conseguiu fazer isso. Acabou. A igreja ficou em pé e acabou o congresso. E os irmãos pastor, ele estava há 15 dias. Ele estava na UTI, ele tinha um AVC. É o primeiro culto que ele veio. E aí ele estava fora com a cadeira assim. Com a cadeira assim. Meu irmão, é o poder de Deus. O Dunamis, a obra do Senhor é feita na autoridade do poder de Deus. Não é para pegar uma mensagem do triunfalista, eu coloquei essa expressão. É uma mensagem da cruz. Quem quiser ver a próxima, tome a cruz. Renuncie a si mesmo. Paulo diz, não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. E a vida que vivo agora, vivo no Filho de Deus. Eu estou crucificado com Cristo. Eu estou morto para o mundo e vivo para Cristo. Aí então o Dunamis, o poder de Deus te reveste. O poder de Deus te reveste a partir de quando você morre para o mundo, está vivo para Cristo. A vida que você vive para Cristo. Nós vamos ter de correr lá para o final da apostila. Eu quero falar da igreja de Jerusalém. Igreja de Jerusalém. Texto. Ponto 1 e 2. Louvando a Deus e caindo na graça de todo o povo. E todos os dias acrescentava o Senhor à igreja aqueles que haviam de salvar. 1.3.
o Espírito Santo na cidade de Jerusalém. Meu irmão, isso é lindo demais. A igreja caía na graça do povo. Gente, isso é lindo demais. Era a igreja que caía na graça do povo. Era uma comunidade que tocava o coração das pessoas. Ela era bem vista, fazia história na cidade. A grande verdade é que a comunidade de fé de Jerusalém era atuante, presente na cidade. Isso acontecia através de várias características e virtudes que estavam nos crentes. Eu quero enfatizar aqui. Primeira característica: havia pregação genuína da palavra. O texto diz assim: disse-lhe Pedro: arrependei-vos cada um de vós e sejais batizados em nome de Jesus para o perdão dos pecados e recebereis o dom do Espírito Santo. Não é resultado forjado, não. Na minha cidade tem uma denominação lá que está com 6.000 crentes. Diz que tem 3.500 que é congregante. Os congregantes estão bebendo, estão fumando, estão fazendo tudo que não presta, mas são congregantes. Eles estão frequentando as células. Então, cada casinha tem assim. Aqui tem uma célula de oração. O cara está fumando ainda, está já liderando célula. Está caindo endemoniado e está liderando célula. Eles são quase 6.000 na cidade. Esse dia eu fui lá num trabalho e tinha lá num trabalho de parque de exposição, veio lá um pessoal, os pastores ajudou, tinha lá o David Kille que estava cantando, e tinha lá uns caras bebendo lá assim. Aí eu perguntei para um do pastor: aqueles lá é congregante, os outros são membros? Eu queria saber quem é o congregante e quem é o membro. Os que estavam tomando e ouvindo David Kille era congregante, os que estavam pulando eram membros. Eu não sabia quem era quem. Isso eu estou falando da cidade de Mandaguari. O resultado não pode ser forjado, não pode ser maquiado. Havia transformação, havia arrependimento, as pessoas eram batizadas, as pessoas eram libertas. Quem bebia não bebe mais, quem fumava não fuma mais, quem se prostitua não se prostitui mais. Há uma transformação. Um evangelho de brincadeirinha. Não é quase crente fatalmente perdido. É um evangelho de transformação, meu irmão. É um evangelho de transformação. Em Jerusalém, as pessoas eram transformadas. Esse negócio da pessoa dizendo assim: você é crente? Ah, mas não parece. Ué, meu irmão, você é ou não é? Você tem ou não tem? O Espírito Santo está em você ou não está? As pessoas têm que te confundir com Jesus e não te confundir com outra coisa. A gente tem que ser crente e se parecer crente. Esse negócio eu não pareço, mas sou. Isso é conversa para boi dormir. Você é ou não é? Ponto 2. E com muitas outras palavras isso testificavam e exortavam, dizendo: salvai-vos dessa geração perversa, de sorte que foram batizados os que de bom grado receberam a sua palavra naquele dia, e agregaram-se quase 3.000 almas. Atos 2:41. Vemos que a pregação mostrava a necessidade da salvação, mostrava que era necessário receber Jesus, não simplesmente para receber algo, uma bênção, mas para ser salvo do pecado. Não é troca, vem que você vai ganhar um carro, os seus problemas vão ser resolvidos. Irmão, o evangelho não é mamãozinho, não é melzinho na chupeta. Ser crente não é comer mamão papaya. Irmão, ser crente, no mundo tereis aflição, mas tende bom ânimo. O evangelho que nós pregamos é perdão dos pecados, transformação, mas não significa que você não vai ter luta, perseguição, problema. Isso faz parte, isso vem no pacote. Nada te faltará, não vai faltar isso também, vem no pacote.
Esse negócio de ficar pregando o evangelho para casa própria, pregando o evangelho para casa, distribuindo carro, irmão, isso é tudo conversa furada. Prega Jesus Cristo, aquele que perdoa os seus pecados. Se Ele quiser te dar carro, Ele vai te dar carro. Se Ele quiser te dar casa, Ele vai te dar casa. Mas isso aí, se Ele quiser, mas a salvação já está garantida. A salvação já está garantida. Nós pregamos eterno por vir. Eterno por vir. O Senhor virá buscar a sua igreja. A gente prega salvação, a gente prega libertação, a gente prega transformação. É isso que se pregava em Jerusalém. Ponto 3, terceira característica. Vemos que havia fé na verdadeira doutrina de Jesus Cristo. Perseveravam nisso, além de que existia grande comunhão na partilha do pão e na oração. Isso é constante. Perseveravam na doutrina dos apóstolos. Olhe bem, doutrina dos apóstolos. Tem gente que tem aversão à doutrina. A gente teve até de parar que vai ter culto de doutrina terça-feira que o povo não quer vir. Não, irmão, terça-feira o negócio aqui é chique, vai ter uma palestra aqui, porque se falar que é doutrina, o povo não vem. Mas essa igreja, ela perseverava na doutrina. Irmão, doutrina não dói. Tem gente que tem medo de doutrina. Ah, não vou na terça-feira porque é culto de doutrina. Perseveravam na doutrina, isso é constantemente. Na comunhão, irmãos, na comunhão, a proposta é viver em comunhão. Nós seremos conhecidos como discípulos do Senhor por causa da comunhão. No partir do pão, aqui tem a questão da refeição junto e tem a questão da ceia do Senhor. Agora, nisso a Assembleia de Deus está de parabéns. Culto de ceia, os crentes não faltam. Isso nós mantemos ainda. Algumas igrejas aí faz ceia uma vez por ano, a gente faz todo. Chega na casa do irmão, pastor, não deu para ir na ceia esse sábado, estou até com vergonha do senhor. Mas ceia que vem eu não perdo. Os crentes assembleianos não perdem ceia. Permanecer no partir do pão, na ceia do Senhor, tem essa conotação também. E nas orações. Vigília, campanha de oração, culto de oração. Isso é a nossa característica, irmão. A nossa característica nunca foi de ter oradores que falam bem, com exceção do pastor Percy, que ele já tem o dom da oratória, né? Isso aí, diga-se. Mas a nossa característica não é de ter grandes oradores. Eu estou errado, meus presidentes? A nossa característica é de palavras simples, mas poderosas. Poderosas. A nossa característica é de um povo de oração, de um povo cheio do Espírito Santo. É a nossa característica, o que faz o nosso diferencial. E se a gente mudar a estratégia, não vai dar certo. Se a gente mudar a roupagem, não vai dar certo. Se a gente mudar a ferramenta, não vai dar certo. Davi não pôde vencer com a roupa de Saul. Davi teve de ir do jeito que ele era, com a funda. Ele teve de ir como pastor, caracterizado com a roupa de pastor. Ele venceu Golias do jeito que ele era. A Assembleia de Deus tem que continuar sendo do jeito que ela é. Xararabagasura riaramanagasui keremenai xeredego darabasui dokomanasui arandarai stekai dorobosui. Tem gente que acha, porque a geração de pastores novos está chegando, com um anel no dedo, no gabinete, 6, 7, 8, certificado de curso superior, pós-graduação, mestrado, doutorado. A igreja está pensando que esses canudos, que esses diplomas dessa nova geração vai poder levar essa igreja chegar aonde ela chegou. Ela chegou, não foi na força do canudo, não foi na força do anel, ela chegou na força do Espírito Santo e da oração da igreja. Xaramanagasui Yaramanagadaga Xerenagai Suramanaragasui.
Irmãos, tem uma geração de obreiros aí que estão equivocados, que eles estão achando que eles vão conseguir chegar aonde os pioneiros chegaram, aonde eles trouxeram a igreja até agora. Na hora de passar o bastão, tem muita gente equivocado, achando que vai pegar bastão, achando que vai fazer melhor do que os nossos antepassados, achando que vai fazer milagre, achando que vai arrebentar a boca do balão. Não vai não! Se essa igreja é o que é, porque tem pessoas aí orando, tem anônimos aí orando, tem gente jejuando, tem gente pagando preço, tem gente com boca no pó. Ramanagai. Essa igreja é fruto de oração, é fruto de jejum, é a ação do Espírito Santo na vida de cada crente, e a missão acontece. Jerusalém foi impactada. Jerusalém foi impactada. Foram 3.000 almas que se levantaram de uma vez só. 3.000 novos missionários. E que iam testemunhando de casa em casa, de boca em boca, o evangelho ia chegando. O que mais tarde tornou a tradição oral, e que mais tarde, só bem mais tarde, foi se tornar o livro de Marcos. Só depois que tem os teólogos que dizem da fonte que, a fonte que, da onde veio o evangelho de Marcos, meu irmão, a tradição oral demorou muitos anos para alguém escrever alguma coisa. Ninguém sabia escrever. Mas o evangelho alcançava, o evangelho saía de Jerusalém e ia até Samaria, e foi indo até os confins da terra, de boca em boca, com a tradição oral. Crente cheio do Espírito Santo e impactando. E a gente fica pensando que vai fazer de outro jeito. A gente fica pensando que vai ser a mídia, vai ser o rádio, vai ser a televisão. Tem gente que abre um programa de televisão e diz: agora eu vou arrebentar, agora eu vou ganhar o Brasil para Jesus. Vai nada, meu irmão. Precisa de um programa de televisão? Precisa de um programa de rádio? Precisa. Mas não pensa que você vai fazer o que os outros fizeram. Meu irmão, esse negócio é de boca em boca. Esse negócio é de casa em casa. Esse negócio é de Deus. Esse negócio é de Deus. Só cresce porque é o Senhor que acrescenta. Se não fosse o Senhor acrescentar, meu irmão. E o texto diz assim, 2:43. E havia temor. E a manifestação da presença de Deus de acordo com a sua soberania e a sua vontade. Em toda a alma havia temor. Ai, que lindo. E muitas maravilhas e sinais se fazia pelos apóstolos. Meu irmão, maravilhas, pessoa sendo curada, pessoa sendo liberta, pessoa sendo transformada, muitas maravilhas e sinais eram feitos pelos apóstolos. Oh, meu irmão, a gente precisa entender que isso é feito assim. A fórmula já foi dada na igreja de Atos. O Espírito Santo desceu e estabeleceu o método, estabeleceu o modelo, estabeleceu a forma, estabeleceu os princípios. Ponto 5. E todos criam, estavam juntos e tinham tudo em comum. Vendiam as suas propriedades, os bens, repartiam todos, segundo cada um havia mister. Perseverando unânime todos os dias no templo, e partindo o pão em casa, comiam junto com alegria e singeleza de coração. Atos 2:44-46. E havia uma preocupação pela necessidade de forma. Não havia uma luta. Eles não lutavam para competir com os irmãos. Havia uma preocupação de igualdade, singeleza de coração, alegria, havia comunhão, e o Senhor acrescentava.
Eu tenho aqui 5 minutos para passar por slide. Ponto 4, o Espírito Santo em Antioquia. Eu acho lindo isso. O Espírito Santo em Antioquia. Antioquia é uma cidade de 300 a 450 mil habitantes, uma metrópole. No ano 27, tornou-se a capital da Síria. Pensa uma cidade. E é lá que começa a característica, Atos 13, verso 1 a 3. Característica dessa igreja. Pode ir para a antepenúltima slide. Aqui, ó, esse aqui, ó. O Espírito Santo em Antioquia. Uma pastoral serviçal. E servindo eles ao Senhor, jejuando. É isso aqui, irmãos. Aqui está o mistério. E jejuando. O nosso problema às vezes é ficar muito de barriga cheia. Atos 13, 2 e A. Uma pastoral serviçal. Esses obreiros ali da igreja, a igreja já tinha saído de Jerusalém, já tinham alcançado Antioquia, cidade de 400 mil habitantes, e lá está um grupo de pastor pronto para servir, e servindo eles ao Senhor, e jejuando. Havia uma pastoral que servia ao Senhor. Não havia uma pastoral brigando por cargo. Não havia auxiliar querendo puxar o tapete do presidente. Não havia auxiliar querendo fazer baixo-assinado. Não havia butim. Não havia contenda. Não havia disputa por cargo, por poder. Não havia murmuração. Havia um grupo unido, servindo ao Senhor e jejuando. Hoje, quando o companheiro pega o microfone, o camarada fica torcendo para ele mal. Quando o companheiro pega o microfone, o camarada fica anotando para ver quantos erros de conotação, erros de português ele vai ter. Quantos erros ele vai ter teológico, quantos erros ele vai ter gramatical. Meu irmão, você não veio para contar erro. Você não vem aqui para fazer esse tipo de julgamento. Houve um dia que as pessoas pararam para julgar Mude e começaram a contar os erros gramatical de Mude. E ele disse: eu tenho muitos mesmo. Ele aceitou, como eu aceito e tantos outros pastores da Assembleia de Deus, porque são poucos os eruditos entre nós, de fato, eruditos de fato, são poucos. Somos em 88 mil pastores registrados. Ah, se a Assembleia de Deus dependesse dos eruditos, só dos eruditos. Meu irmão, não fique tão preocupado com a erudição, mas preocupe-se se você tem uma pastoral que serve a igreja, uma pastoral que jejuma, uma pastoral que serve o Senhor. Era isso que essa igreja tinha. Segunda característica dessa igreja, uma pastoral sensível ao Espírito Santo. E disse o Espírito Santo: apartai a Barnabé e Saulo para a obra a quem eu tenho chamado. Uma pastoral que ouvia os líderes, os doutores que estavam ali, os obreiros que estavam ali, ouviram a voz do Espírito Santo, disse: é Barnabé e Saulo. É esses dois. Ah, Senhor, mas Saulo tem um histórico ruim. Irmão, não se discute com o Espírito Santo. Se fosse analisar o histórico de Paulo, como alguém analisou certa feita, disse: não, mas ele é perseguidor da igreja. Saulo, não sei se vai dar alguma coisa. Será que ele é muito bravo? Ele é pequeno, ele é careca, ele tem vários defeitos que Saulo tinha. Perna torta. Meu irmão, sobrancelha grande. A gente não recruta obreiro pela beleza. A gente não está procurando Janequine. A gente não está procurando modelo. Nós estamos procurando quem o Espírito Santo capacita, quem o Espírito Santo chama, quem o Espírito Santo ordena, quem o Espírito Santo vocaciona. E o Espírito Santo vai dizer: separai fulano para a obra. É essa pessoa que tem que ser separada. A gente precisa estar pronto a ouvir a voz do Espírito Santo. Para ouvir quem que o Espírito Santo quer.
Quem vai ser o futuro mude? Se é que vai existir outro semelhante. Quem é que vai ser igual fulano, um ministério grande, igual Beltrano? Não sei, pode estar aí. Pode ser criança, está aí, está no meio do povo. E o Espírito Santo que vai levantar, é o Espírito Santo que vai capacitar. Esta igreja é dirigida assim e vai continuar sendo assim. Quando eu era adolescente, eu queria ir para Pindamonhangaba. Pindamonhangaba era meu sonho. Takayama disse, não, eu pago para você, vai para Pindamonhangaba. Aí o pastor Valdemar Ribeiro disse, não, você já está casado, tem esposa, eu vou te dar uma Bíblia, me dê uma Bíblia, disse, fica aqui do meu lado, vai andando comigo. Primeira coisa que você vai ser é o zelador da igreja. Aí pôs eu lá em Sarandi para ser o zelador da igreja, eu e minha esposa. Nós éramos o zelador da igreja, limpando o banco e chorando, dizendo, Senhor, que dia que o Senhor vai me levantar? Limpando o banco, limpando o chão. Trabalhava à noite de porteiro num condomínio, fazia 12 por 36, nos dias de folga, limpando a igreja, visitando os irmãos. Eu não me lembro ter ganhado nenhum pacote de arroz naquela igreja, ninguém nunca me deu um pacote de arroz, mas eu fiquei ali 1 ano e 10 meses servindo aquela igreja. Aí um dia o pastor Marcelo diz assim, vou te enviar para Dr. Camargo. E ele usou uma expressão assim, vamos ver se você vai dar no couro. 6 meses de teste, acabou com o velho, vamos ver. Nós estamos correndo o risco de substituir o caráter pelo resultado. Fulano não tem caráter, mas dá resultado. Não é isso que Deus quer. Nós corremos o risco de substituir o caráter do obreiro, substituir o caráter pelo resultado. Segundo o risco que o Dório diz, a gente está correndo o risco de substituir a capacidade humana, em vez de procurar obedecer a Deus. A gente começa a procurar quem fala bonito, quem tem diploma, quem é isso, quem é aquilo, e esquece que é Deus que capacita. E para a gente fechar, nós corremos o risco de substituir a estratégia pela motivação missionária. Não é a estratégia, é a motivação que faz a diferença. Tudo o que acontece no meu ministério é por causa da motivação que eu tenho. A motivação é servir o Senhor. São João do Triunfo, eu estava numa estrada de chão, voltando de um culto, 10 horas da noite, 26 quilômetros de chão. E eu perguntei ao Espírito Santo o que eu fazia naquele mato. Ele disse, você faz aqui o que sempre fez. Cuidar do que eu tenho de mais precioso aqui, a minha igreja. Eu ouvi a voz do Espírito Santo, audível, você faz o que sempre fez. E não faz diferença cuidar de uma grande igreja ou de uma pequena igreja. A motivação é uma só. Não faz diferença cuidar de 30 irmãos ou cuidar de 2 irmãos. A motivação é uma só. Não faz diferença pregar com esse templo cheio ou pregar em uma vila. A motivação é a mesma. A motivação é servir o Senhor. Que Deus nos abençoe em Cristo Jesus. Mais uma vez, muito obrigado, meu pastor, pela oportunidade, pelo privilégio de poder falar aqui. Eu sou a nova geração, a geração que está chegando. Eu tenho 45 anos. Tenho 23 anos de ministério em fundo de igreja. Eu sou a geração que estou chegando. Uma geração nova. Junto comigo chega a pastora Daniel e outra geração. Mas, meus amados, nós continuamos com o mesmo perfil, com a mesma característica dos nossos pioneiros. Nós ainda fomos forjados, fomos feitos ao pé de outro pastor. Não fomos feitos em uma faculdade ou um seminário, a gente foi feito ali. Pisa aqui, pisa aqui, pisa ali, pisa aqui. Essa geração
vai dar continuidade no que a outra geração fez. E assim a gente continua, até que a outra geração nos substitua, até que chegue o momento de passar o bordão, e a geração após outra geração, testificando que esta igreja cresce no poder do Espírito Santo.